Olá, povo de Deus, 32º domingo do tempo comum, 8 de novembro de 2020. A nossa reflexão de hoje é a partir de Sabedoria 6, de 12 a 16, 1 Tessalonicenses 4, de 13 a 18 e Mateus 25, de 1 a 13. Usemos um pouco da reflexão do exegeta Shekel, que nos diz que Sabedoria é o último livro do Primeiro Testamento. E seu núcleo traz uma verdadeira teologia política, um tratado sobre a justiça no governo. Qualquer pessoa que tenha autoridade e governo tem como função exercer e garantir a justiça. A sabedoria política é um aspecto da sabedoria inclusive transcendente, que abrange toda a atividade humana e até faz da sua justiça um momento intermédio para a elevação da pessoa humana ao reino e à imortalidade. O contrário da sabedoria é a idolatria. Esta é pensar mal a respeito de Deus e é incompatível com a verdadeira sabedoria. O livro da sabedoria tem 19 capítulos e a sabedoria, o seu tema, ocupa o lugar central até o capítulo 11, depois praticamente desaparece. Bem que o livro poderia se chamar Aos Governantes sobre a Justiça. No trecho de hoje se descreve o encontro da sabedoria com o ser humano. Ela começa manifestando-se, irradiando, antecipa-se, busca, aborda, vai ao encontro, finalmente conduz ou eleva. E da parte dos seres humanos a resposta: ama, busca, deseja, madruga e vigia. Aqui está a relação profunda com o nosso evangelho de hoje, que falará da necessidade de se manter a lamparina azeitada e acesa, para o encontro com o noivo, com o Senhor. Meditar sobre a sabedoria é prudência consumada. Quem vigia por ela, logo há de se ver livre de preocupações. A sabedoria é decisiva para saber bem conduzir a vida. E o Salmo 62, maravilhoso, nos lembra da necessidade de manter na vida uma eterna sede por Deus. Quando no leito vos recordo, passo a noite a pensar em vós. Quer de dia, quer de noite, o pensamento deve estar voltado a Deus. 1 Tessalonicenses. Se com o livro da sabedoria fechamos o Primeiro Testamento, com a carta do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses, abrimos o Segundo Testamento. Paulo sofreu em Tessalônica uma perseguição orquestrada pelos judeus e teve de sair fugido de lá, sem concretizar bem a obra começada, ou seja, a fundação da comunidade. Saindo daí, foi para Bereia, Atenas, Corinto e enviou daí Timóteo para verificar como é que estava a comunidade e a perseguição judaica. Timóteo volta dizendo a Paulo que a comunidade de Tessalônica está bem, está animada, mas uma preocupação forte que ronda por lá é a questão da parousia, do fim do mundo, do retorno do Senhor. Esta é a motivação da perícope de hoje. Explicar aos cristãos tessalonicenses o que vai acontecer quando esta vida terrena acabar. É bom nos lembrarmos de que esse texto está apenas a 20 anos da ressurreição de Jesus, e aguardar sua volta era algo muito comum entre os cristãos. O que acontecerá com os que morreram nessas 2 décadas? Aos que assim pensam, Paulo diz: não queremos, irmãos, deixar-vos na ignorância a respeito dos que morreram, para não vos contristardes com os outros que não têm esperança. Se acreditamos que Jesus morreu e ressuscitou, do mesmo modo Deus levará com Jesus os que em Jesus tiverem morrido. Nós, os vivos, os que ficarmos para a vinda do Senhor, não precederemos os que tiverem morrido. O texto parece sugerir que Paulo esperava ver a parousia, ou esse nós é somente um estilo. Depois disso, Paulo se serve da linguagem apocalíptica para descrever como tudo acontecerá.
arcanjo, trombeta, Senhor descendo do céu, mortos em Cristo ressuscitando, vivos arrebatados juntamente com ele sobre as nuvens, para irmos ao encontro do Senhor nos ares. E assim estaremos sempre com o Senhor. Consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Esses eram os recursos do apóstolo para tranquilizar os tessalonicenses quanto à segunda vinda do Senhor. Em novos escritos, Paulo vai perceber que a parousia não era tão iminente como ele pensava. Abandona-se o slogan Jesus em breve voltará e vai cobrar perseverança de todos os que se convertem ao Senhor. O que se manterá na pregação de Paulo é a certeza da ressurreição de todos os que aderirem ao Cristo, pois sua ressurreição garante a todos os cristãos a ressurreição. Mateus 25, de 1 a 13. Estamos diante de mais uma das parábolas de Jesus sobre o reino dos céus. E como todo o capítulo 25 de Mateus, que junto com o capítulo 24 formam o quinto e último discurso deste evangelho, nos indica que é preciso estar atento e preparado para a vinda do Senhor, mesmo que não seja tão rápida, pois a ninguém foi confiado o dia e a hora em que isso se sucederá. Daí que muitos chamam a parábola das 10 virgens de parábola da vigilância. Já não estamos mais no clima de euforia dos tessalonicenses. As comunidades, de uma certa forma, já se acomodaram à enervante monotonia do ser cristão no dia a dia. Quase final do primeiro século, depois dos anos 80, começa a ser incorporada na vida dos cristãos a mentalidade escatológica, onde a vinda do Senhor já faz parte da esperança cristã e serve como motivação para a adoção de um estilo de vida condizente com os portadores desta espera feliz. O tema nupcial outra vez é evocado e serve como pano de fundo para essa parábola exclusiva do Evangelho de Mateus. A noiva não é referenciada, mas sabemos que se trata de uma parábola, portanto, uma aura de mistério faz bem para prender a atenção de quem a ouve. Imaginemos um pouco a cena como nos descreve o Salmo 45. Com todas as honras a princesa entra, vestida de tecido de ouro e brocados. Conduzem-na até o rei. Um séquito de virgens a segue. Conduzem-na com alegria e algazarra. Vão entrando no palácio real. Na cena de hoje, a noiva é omitida e substituída por 10 virgens que aguardam o noivo. A exemplo das ovelhas e cabritos da parábola do juízo final, aqui também o grupo das virgens forma 2 alas, a das sensatas, prudentes, e das insensatas, imprudentes. O que está em jogo é também o último dia, o dia do julgamento final. O noivo é aguardado e chega atrasado no meio da noite, portanto, torna-se fundamental possuir lâmpada e óleo, símbolos da vigilância noturna, e nunca dormir. Tal material somente um dos grupos providenciou, e não poderá partilhar com outro grupo o óleo, o azeite, pois a quantia não é suficiente para todas. O que nos sugere que a responsabilidade é pessoal e intransferível. Com a chegada do noivo se dá a separação dos 2 grupos. As sensatas entram para o banquete nupcial, as insensatas têm a porta batida na cara, e o noivo que se nega a abri-la, dizendo, não vos conheço. Essa cena nos lembra outra passagem do Evangelho de Mateus, no capítulo 7, onde temos, nem todo aquele que diz a mim, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas somente o que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos dirão a mim naquele dia, Senhor, Senhor, não temos profetizado em teu nome? Em teu nome não expulsamos demônios? Em teu nome não realizamos muitos milagres? Então eu lhes declararei, nunca os conheci. É a mesma cena. Afastai-vos da minha presença, vós que praticais o mal.
E em seguida vem a parábola do sábio e do insensato que constroem a casa na rocha e na areia. O nosso texto de hoje tem a frase de fecho: vigiai, porque não sabeis nem dia nem hora. Em ambos os casos é-nos sugerido estar bem preparados para o dia final. Os exegetas portugueses nos sugerem o que é estar preparado para o encontro definitivo com Deus. Estar preparado não significa ter a alminha limpa e sem mancha, para que quando nos encontrarmos com o Senhor, Ele não tenha nenhuma falta não confessada a apontar-nos e nos leve para o céu. Não, mas significa, sobretudo, vivermos dia a dia de forma comprometida e entusiasta, o nosso compromisso batismal. Estar preparado passa por descobrirmos dia a dia os projetos de Deus para nós e para o mundo, e procurar concretizá-los com alegria e entusiasmo. Estar preparado passa por fazermos da nossa vida em cada instante um dom aos irmãos, no serviço, na partilha, no amor, ao jeito de Jesus. Um beijo no seu coração.